Olá, esta edição do Videocast e Podcast Além da Energia irá debater a importância do financiamento do setor elétrico e de infraestrutura e seu impacto na economia do país. Seja na viabilização de empreendimentos no setor de energia, como também na promoção de investimentos em infraestrutura que vão ajudar a alavancar o desenvolvimento do país, o financiamento é peça-chave. Em um dos países com maior dificuldade para obtenção de créditos, há condições atrativas, como é o caso do Brasil, vamos entender os principais desafios para levantar recursos e quais os caminhos para aprimorar o mercado financeiro. Os nossos convidados de hoje são a gerente de aquisições, investimento e finanças da ENGIE, Xiao Ting, a gerente de finanças de energia da ENGIE, Patrícia Farrapeira, e o sócio da área de Project Finance do BTG Pactual, Gustavo Fava. Gustavo, juntos os investimentos no setor elétrico e de infraestrutura previstos até 2027 no país somam mais de 440 bilhões de reais. O mercado financeiro brasileiro está preparado para dar suporte financeiro a esses aportes? Seja muito bem-vindo, Gustavo, e obrigado pela participação. Eu entendo que sim. Tá? A gente tem um mercado de financiamento bastante profundo. Para vocês terem uma ideia, em média, né, se você contar BNDES, BNB e debêntures de infraestrutura, que são as principais fontes de financiamento para a infraestrutura no Brasil hoje, os volumes financiados giram em torno de 60 a 70 bilhões por ano. Então, quando se soma isso ao capital dos investidores, né, dos acionistas dos projetos, em muitos casos, a geração de caixa dos projetos, esse valor supera até esse volume, né, que você mencionou. Agora, de qualquer forma, é desafiador, né? Acho que é importante que os projetos continuem a ser bem estruturados, que os contratos deem conforto para o financiador, porque é um desafio, mas a gente tem conforto que o Brasil tem hoje capacidade de financiar, né, de dar o suporte financeiro que os projetos de infraestrutura precisam. Gil, muito bem-vindo aqui ao nosso Além da Energia. Como a ENGIE tem financiado seus empreendimentos e quais os principais instrumentos de crédito que a empresa busca no mercado? Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de participar do podcast. Eu diria que hoje a ENGIE tem diversos tipos de projeto, né? Tem projetos de pequeno, médio e grande porte. Os desafios maiores costumam ser nos projetos de grande porte, e nesse caso eu diria que tem algumas modalidades de acesso a financiamento. A primeira seria os bancos de desenvolvimento, né? Então a gente tem principalmente o BNDES como uma das principais fontes de financiamento aqui no Brasil, principalmente quando a gente olha projetos de transmissão e geração, né, que são forte aqui da ENGIE. O mercado, no geral, também acessa muito o BNB, que é o Banco do Nordeste, e recentemente a ENGIE tem acessado o BASA, que é o Banco da Amazônia, principalmente para o financiamento de linhas de transmissão. Outra fonte bem atrativa de financiamento são as debêntures de infraestrutura. Tem algumas formas de estruturar esse tipo de debêntures, né? Então, dependendo aqui, você pode tanto acessar investidores qualificados ou investidores pessoas físicas, e uma nova modalidade mais recente é o que a gente chama de FIPE, né? Que são fundos de investimento em infraestrutura, e eles são bem comuns para financiar linhas de transmissão e projetos de geração. Eu diria que, no geral, a ENGIE, como uma grande empresa multinacional no Brasil, temos várias opções e isso ajuda a viabilizar os projetos. Gustavo, como o atual contexto macroeconômico e as mudanças na política de financiamento do BNDES vão impactar o mercado e os investimentos no setor elétrico e de infraestrutura no país? Bom, o BNDES, né, que sempre foi o principal financiador de infraestrutura no Brasil, ele saiu começou a perder um pouco de competitividade lá por volta de 2017, né, quando as taxas de juros no Brasil começaram a cair e as taxas de juros do BNDES não acompanharam. Foi um esforço consciente do governo, né, em promover outras fontes de financiamento e um esforço muito bem sucedido. Então, essa
a perda de competitividade do BNDES abriu espaço para novas fontes, o que foi muito saudável para o mercado de financiamento. E então, as debêntures hoje financiam, né, basicamente o mesmo volume que o BNDES todos os anos, um ano talvez um pouco menos, um pouco mais, mas é uma fonte bastante resiliente, né, de financiamento. Né, e você me citou mercado de condições macroeconômicas, né, com as taxas de juros atuais, né, isso também facilita, né, o surgimento de novas fontes de financiamento, porque o investidor ele busca, né, mais retorno, busca o crédito privado, crédito de infraestrutura, e com isso, isso também dá uma ajuda, né, no desenvolvimento dessas novas fontes de financiamento, principalmente o mercado de capitais. Eu também quero dar as boas-vindas à Patrícia e saber se você, Patrícia, acredita que no caso do setor elétrico brasileiro especificamente, há condições atrativas para o capital privado, como disse aí o Gustavo. Boa tarde, é um prazer estar aqui no Além da Energia, obrigada pela oportunidade. Sim, com relação a essa pergunta, sim, eu acredito que o mercado evoluiu e hoje a gente tem condições atrativas para o capital privado, né? É óbvio que é importante aqui a gente falar que no setor elétrico, além do custo, que obviamente é importante para todos os setores, a gente também precisa ter financiamentos de longo prazo, porque são investimentos de longo prazo. Então, o investidor aqui precisa de mais prazo para pagar essa dívida, né? E até então, até poucos anos atrás, a gente via que o BNDES era a única fonte que conseguia dar esse prazo mais longo que esse investimento necessitava, né? Na verdade, a ENGIE foi uma das pioneiras no mercado de debêntures incentivadas, né, no Brasil. A gente fez a nossa primeira emissão lá em 2014. Desde então, a gente já emitiu mais de 5 bilhões em debêntures incentivadas. Claro que naquela época a gente ter um rating AAA fez muita diferença e só empresas nesse nível de crédito conseguiam fazer uma emissão de fato importante no mercado. E hoje a gente já vê que tem outros apetites, outros bolsos, outras possibilidades de emissão, tanto de projeto quanto corporativo, nesse mercado de debênture incentivada. Então, sim, acredito que a gente tem boas fontes aí para o capital privado investir e crescer no país. Gustavo, que medidas poderiam ser adotadas para aprimorar o financiamento, tanto no setor elétrico quanto na área de infraestrutura no país? Bom, o Brasil ele tem um histórico bastante positivo de respeito a contratos, e isso sempre é considerado uma característica positiva, né, para o credor. Agora, o que eu acho que poderia ser aprimorado, né, falando de estrutura regulatória dos contratos, é que os contratos fossem talvez mais claros, né, em algumas questões e que dessem mais segurança para o credor. Ou, por exemplo, a gente teve semana passada um leilão de energia existente, a -4, dois leilões, na verdade, a -4 e a -5, né, em que as distribuidoras poderiam unilateralmente, né, diminuir o volume contratado, né? E isso gera uma grande incerteza, né, para o credor, não só para o investidor, mas também para o credor, porque o volume de energia contratada ele poderia diminuir no futuro, né? Então, eu acho que na hora de formatar esses contratos, é importante que o governo, né, as agências reguladoras, tenham em mente que esse projeto vai precisar ser financiado, né, levem isso bastante a sério, de forma que, por exemplo, nesse caso aí do A-4 a -5, se pudesse fazer o que foi feito no Chile, por exemplo, em que existe a mesma mecânica, mas que caso o volume fosse diminuído, né, o contrato poderia ser estendido em 3 anos, para dar mais conforto ao credor. Então, acho que tem alguns ajustes que poderiam ser feitos para dar ainda mais, aumentar ainda mais, né, a bancabilidade dos projetos, e dar ainda mais confiança para o investidor. Chiu, agora eu quero perguntar para você como novas fontes de financiamento ou investimentos privados
podem contribuir para o crescimento de fontes renováveis, como solar e eólica? As novas fontes, né, eu diria que elas são essenciais para garantir a viabilidade dos projetos, né, de geração renovável. Eu diria que quando a ENGIE, como uma empresa grande, até mesmo antes de começar a construir, antes de pedir uma licença ambiental, né, em qualquer tipo de terreno, a gente faz uma modelagem financeira, né, para ver se faz sentido ou não aquele tipo de projeto e se faz sentido ou não a empresa investir os recursos. Eu diria que hoje em dia tem cada vez uma crescente competição entre as empresas do setor elétrico, então fica cada vez mais difícil você encontrar esse retorno financeiro na vasta gama de projetos que a gente tem hoje disponível, e quando a gente pensa em novas fontes de financiamento, esses financiamentos que têm condições mais atrativas, por exemplo, custos menores, prazos mais longos de pagamento, e até condições de garantias que são um pouco mais diferenciadas, com certeza ajudam nessa viabilidade econômica, financeira do projeto, e o mais importante, ajudam a diminuir o custo de energia, né? Que é o custo de energia que chega no consumidor final. Até voltando na questão da criação das debêntures de infraestrutura, eu diria que ela foi essencial para atrair uma nova base de investidores, pessoa física. Isso se reverte em condições mais atrativas para empresas como a ENGIE se financiar, tá? E eu diria até mais, né? Existe hoje uma nova lei em discussão no Congresso que altera algumas regras e condições de forma que empresas possam acessar debêntures de infraestrutura, e eu diria que essas alterações são bem benéficas. E no final das contas, o que a gente mais busca é realmente o benefício para o consumidor de energia, né? No contexto de uma tarifa menor. Patrícia, você gostaria de fazer algum comentário sobre a importância do financiamento para a transição energética no país? Sim, Rafael, inclusive, complementando, né, a resposta da Chiou, essa lei que está sendo discutida agora, esse projeto de lei que está sendo discutido agora no Congresso, ele inclusive vem, além de acessar outros bolsos, né, incentivar outros bolsos para comprar essas debêntures de infraestrutura, tais como os fundos de pensão, que são um bolso bastante fundo e que podem ainda esquentar ainda mais esse mercado. Há um incentivo importante para a emissão de debêntures consideradas verdes, né, os títulos verdes. E aí a energia renovável e a transição energética, da qual a ENGIE é pioneira, enfim, prioriza na sua administração, vai ser beneficiado com isso, né? A ideia é que pelo menos 30% dos juros pagos pelo emissor dessa debênture seja abatida no pagamento de seus impostos, né? Então, é mais um incentivo para o setor elétrico e para essa parte de transição energética e geração renovável. E assim chegamos ao fim do nosso bate-papo sobre financiamento do setor elétrico e de infraestrutura. Eu quero muito agradecer a participação de cada um de vocês aqui no Além da Energia. Muito obrigado a ENGIE pelo esse convite. Foi um grande prazer fazer parte desse bate-papo. Obrigado a todos. Obrigada pela oportunidade. Foi ótimo. É sempre importante a gente ter bate-papos de temas assim tão relevantes. Obrigada pela oportunidade, obrigado ao BTG aí também pela parceria de longo prazo. Estamos aqui trabalhando para tornar o setor elétrico cada vez mais atrativo aí para os investimentos. Agora vamos saber o que mais foi notícia na ENGIE. Consórcio ENGIE Johnson Controls vence licitação para vídeo monitoramento do metrô de São Paulo. A ENGIE ganhou em consórcio com a Johnson Controls a licitação pública internacional promovida pela companhia do Metropolitano de São Paulo para vídeo monitoramento de 56 estações do metrô da capital paulista. O novo sistema será totalmente digital e, além da melhoria e ampliação da segurança operacional, permite também a identificação e rastreamento de objetos. O projeto conta com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Energias renováveis devem gerar mais de 5 milhões de empregos. De acordo com a Agência Internacional de Energia Renovável, podem ser criados cerca de 5 milhões e meio de empregos entre esse ano e o final de 2023 no mercado de energias renováveis. Os postos de trabalho estariam ligados à transformação energética, mas também já contemplariam mudanças
no mundo pós-Covid-19. Olimpíadas mais sustentáveis. A edição das Olimpíadas desse ano em Tóquio deve ser a mais sustentável da história. Segundo o relatório divulgado pelo Comitê Olímpico, o objetivo é atingir 100% de energia renovável para a eletricidade usada nas instalações olímpicas, através do uso de fontes de energia limpa e de um sistema de certificação verde. A estimativa é de que a redução de emissões de carbono esse ano chega a 280 mil toneladas em relação a anos anteriores. Veja mais notícias no site da ENGIE e Hub Além da Energia, onde você também pode acessar os nossos podcasts e videocasts. Até a próxima, tchau!